Eu vou me apresentar de novo, eu sei que nem todo mundo estava aqui semana passada, né? Eu sou o Roberto, eu trabalho já na C Software, né? Eu trabalho na C Software com as ferramentas da Manage Engine já há mais de 10 anos, né? Dentro da C Software hoje, né? Eu trabalho junto da equipe de pré-vendas e também na parte de treinamentos e implantações, né? Sou especialista nas ferramentas da Manage Engine, né? A Manage Engine que é aí a nossa representada, né? Nós somos representantes aqui da Manage Engine no Brasil e da Azul Corp no Brasil, tá? A Azul Corp seria a empresa pai, né, da Manage Engine, tá? Então, vamos lá, hoje, né, semana passada a gente viu um pouquinho aí do CIEM, a gente deu uma olhada, né, no Log 360, passamos aí em algumas das funcionalidades. Hoje a gente vai ver como funciona. Eu peguei um laboratóriozinho, eu não tenho tantas informações, então algumas horas eu vou fazer uma troca desse compartilhamento de tela para a gente voltar, né, lá no demo, onde a gente vai ter algumas informações a mais. Mas eu trouxe aqui para a gente um laboratóriozinho rápido, né, que eu montei, para a gente conseguir ter uma visão de ambiente, ter uma visão de como adiciono um dispositivo aqui no ambiente, ter uma visão de como eu puxo logs para o ambiente, né? Eu vou focar mais nos logs Windows e logs do AD, tá? Hoje, mas os outros tipos de logs geralmente a gente vai puxar em cima de syslog, então não vai ser muito complicado, é mais a questão mesmo de colocar o dispositivo para enviar syslog para a ferramenta e colocar a ferramenta para ler esse syslog que está chegando e não descartar ele, né? Então a gente consegue fazer todo o acompanhamento de syslog chegando dentro da ferramenta também. Então, bom, aqui eu estou logado dentro do meu AD360, do meu log 360, desculpa, né? E dentro do log 360, como a gente viu na semana passada, ele vai ter os diversos módulos, né? Aqui eu ativei só 4 deles, né? Mas ele ainda tem alguns outros módulos que tem o Cloud Security, ele vai ter o módulo de M365 Manager, ele vai ter o módulo de Exchange Reporter, que o M365 e o Exchange Reporter vão trazer relatórios, né, e logs relativos a ferramentas de e-mail, né? O M365 para o Office 365 e o Exchange Report para o Exchange local. Né? Então, ele vai trazer esse tipo de log, esse tipo de relatório para a gente fazer análise, tanto baseado em auditoria, como baseado em query tempo real, né? Dentro desses servidores de e-mail. Temos o AD Manager aqui também, que ele vai fazer a parte de logs, né, do AD, só que baseado em queries tempo real, tá? E do que a gente vai ver hoje, né, nós temos a AD Audit, vai fazer a auditoria do AD baseado em logs. Temos o Log 360 e o BA, que vai fazer a parte de análise comportamental, né, dos meus usuários, vai fazer a parte de análise de risco também desses usuários. Eu consigo fazer em cima do BA. Então, dentro do Log 360, pessoal, a gente tem algumas coisinhas legais que são interessantes da gente visualizar. Primeiro, como é que a gente adiciona um dispositivo? Vamos pôr a mão na massa hoje. Então, olha, eu quero adicionar, por exemplo, um dispositivo geral. Então, quando eu entro aqui no Settings, ele já traz para a gente a adição de dispositivos. Tá? Que tipos de dispositivo ele aceita nesse menu aqui? Né? Ele vai trazer a lista de dispositivos que eu posso adicionar por aqui. Tá? Eu quero adicionar database, ele já tem um outro menu específico para adição de log de base de dados. Log de aplicações, quais aplicações ele tem padrão que ele vai pegar para a gente? Né? Ele já vai trazer para a gente. Claro que, como eu mostrei semana passada, a gente tem uma lista, né? Uma visão de lista, né, de aplicações, o que é, como é que eu adiciono, etc. E cada um desses aqui, ele me leva para um manual de como adicionar. Por exemplo, como é que eu adiciono o log da Cisco aqui dentro? Ele vai me levar para o guia, né, de como é que eu faço a exportação do syslog, como é que eu adiciono depois na ferramenta. Então vai ficar fácil aí de identificar, eu vou testar a ferramenta, fica fácil de identificar. Ou eu vou entrar em uso mesmo, fica fácil de você identificar como que você vai adicionar seus logs, tá? Então aplicação, adicionar file server, né? Não só file server, mas monitoramento de FM, né? File Integrity Monitor, não precisa ser um file server especificamente, precisa apenas ser um arquivo Windows ou Linux. Eu vou instalar o agente lá dentro, a gente vai ver isso aqui, e ele vai fazer o monitoramento dos arquivos selecionados, tá? Então, como é que eu adiciono um dispositivo? Tá? Modo simples, adição de dispositivo Windows. Dispositivo adicionado, se eu já tiver adicionado esse dispositivo antes lá no AD Audit, ele já vai puxar aqui para gente. Se não, eu posso simplesmente vir aqui, ó, Add Device,
Ele já tem, né, o domínio configurado dentro da ferramenta, até porque eu usei uma credencial de domínio para ser a credencial de serviço dessa ferramenta, né? Eu instalei ele como uma credencial de serviço, então ele já está puxando o meu domínio, né? Já está permitindo eu configurar, e ele está trazendo o domínio. Quais computadores eu tenho nesse laboratório, né? Ele está trazendo lá os computadores que eu tenho de laboratório. Eu posso simplesmente selecionar o computador que eu quero e adicionar. Deixa eu pegar um aqui que eu sei que está ligado. Esse aqui, acho que está ligado. Tá? Eu posso ir lá e adicionar. Tá? Então ele vai lá, vai adicionar. Ele vai adicionar esse dispositivo, ele vai adicionar como WMI, né? É um FAT WMI utilizando aquela credencial de domínio que eu deixei pré-determinado. Para esse cara, a classe WMI está inválida, está bloqueado de acesso. Tá? Então, nesse caso, ele está tentando adicionar via classe WMI. Eu posso, vou pegar o do Breno aqui, eu posso, né, além de fazer esse FAT, tá, via WMI, eu consigo também fazer a instalação de um agente, tá, que é o agente que a gente utiliza para fazer o File Integrity. Então, eu posso simplesmente dizer, olha, eu quero, em vez de puxar por aqui, né, eu quero adicionar um File Monitor para esse cara. Ele vai instalar o agente, é o caso lá do Eric. Tá? Ele mesmo instala com a credencial que a gente tem dentro da ferramenta. Né? Então eu posso ir lá, selecionar o dispositivo que eu quero. Tá? Então eu posso ir lá, selecionar o dispositivo que eu quero. Eu vou pegar esse da Monique, por exemplo. Eu vou buscar as pastas locais, né, lá dentro. Tá? Então, por exemplo, eu quero monitorar a pasta C, Users, Roberto Bruno, Downloads, por exemplo. Tá? Então, eu quero monitorar mudanças nessa pasta. Opa. Eu quero monitorar mudanças nessa pasta. Eu posso adicionar outras pastas, adicionar outros filtros aqui dentro também, tá? Então, posso jogar a localização aqui, já pegar, posso vir aqui no Browser Location novo e lá escolher outra pasta, tá? Então, ele vai ficar pegando os logs desses caras. Qualquer mudança, né, aqui dentro, ele vai gerar para mim. Beleza, peguei o da Monique, configurei. Ele só está me dizendo que tem um agente que já está instalado de outro servidor, né? Já tem outro monitoramento lá dentro. Aqui, tá, pessoal, esses erros aqui nos laboratórios são normais justamente como um laboratório, o pessoal está testando, temos outras instalações da mesma ferramenta, inclusive, que é o caso aqui no computador da Monique, tá? Mas eu deixei pré-instalado no computador do Eric, aqui dentro, tá? Então eu tenho aqui listagem, né? Ele está ouvindo os meus logs em tempo real na pasta testes, lá dentro do C2 pontos, por exemplo. E na downloads também do usuário services, né? Então eu consigo fazer essa adição, ela vai fazer essa adição automática, né? Ele instala o agente. E quando ele instala o agente, se eu voltar lá em devices, né, ele vai listar para mim que o agente está sendo a pessoa que está buscando os logs. Toda a coleta de logs é feita via agente, não é mais só o WMI, né, que ele vai buscar. Então, por exemplo, aqui no da Monique, está dizendo que tem um agente instalado lá, mas ele está dizendo que o agente está down. Por quê? Porque esse agente está apontando para outro log 360, né, para outra instalação da ferramenta. Né? Então, eu tenho essas opções aqui dentro de varredura, onde eu posso adicionar, remover meus logs, fazer a varredura de log via WMI, né, de forma simples. Ah, e se fosse um dispositivo de syslog? Bom, dispositivo de syslog, eu basicamente vou configurar o dispositivo, tá? Para enviar logs. Depois eu vou vir aqui na lista e vou fazer uma adição de dispositivo. Quais os dispositivos estão enviando log para mim que eu quero adicionar na ferramenta? Porque se eu só mandar o log, a ferramenta vai receber esse log e descartar. Se eu não disser que eu quero escutar eles, né? Então ela vai receber log e descartar. Porque é muito comum num ambiente de produção a gente simplesmente dizer, olha, eu tenho um CIEM, eu vou configurar tudo de log para ser enviado para ele, né? E nem sempre eu quero realmente monitorar tudo, mas eu faço essa configuração em lote. Então, eu posso ir lá e dizer quais são os dispositivos que eu quero ouvir. Nesse caso aqui, eu estou escutando o syslog do laboratório 04. Ah, e como é que eu sei se está chegando o log ou não? Eu tenho o log receiver. Né? O log receiver ele vai trazer os detalhes em tempo real para mim. Eu consigo filtrar esses detalhes de log chegando em tempo real. Né? Então, aqui eu vou pegar, aplicar e inicializar a escuta de log sem filtro. Tá? Esses logs que eu coloquei para ele enviar do laboratório 04 eles estão vindo bem devagarinho, tá? Então não sei se ele vai chegar algum tempo real aqui. Mas ele está enviando esses logs, né? E eu consigo filtrar aqui. Então acabei de configurar um dispositivo, acabei de configurar um roteador para enviar log. Eu posso abrir o log receiver,
verificar os detalhes desse log que está chegando, filtrar pelo IP do dispositivo, por exemplo, né, dos logs que estão chegando, gerenciar os detalhes do servidor de recebimento desses logs, né? Então, onde é que ele está recebendo esses logs? Tá? E aí eu vou fazer a checagem em tempo real dos logs que vão chegando. Ah, chegou o log que eu quero, é isso aqui que eu quero, beleza. Desse dispositivo eu quero estar chegando, beleza. É só vir aqui depois e adicionar na lista de logs. Aí ele vai começar a guardar esses logs e armazenar. Legal? Outros dispositivos, aí ele vai ter aqueles logs mais específicos para ESXi, né? O log do IBM ASA, tá? Pegar o AS400, e aí eu consigo adicionar. Ah, database, naquela mesma listinha do setting, só que ele vem aqui na lista lateral. Então, MySQL, né? Quero adicionar um log SQL. Basicamente, ó, ele faz a varredura no domínio, entende o que tem SQL lá dentro e já permite fazer essa adição para ele começar a pegar esses logs de SQL. Tá? A mesma coisa vai valer para Oracle e MySQL. Aplicações, mesma coisa. Ah, onde é que tem o IS dentro do meu domínio? Eu consigo ir lá, adicionar da lista. Seleciono os computadores que têm o IS e vou puxar os logs específicos do IS. Tá? Gerenciamento de VM, né? Eu posso adicionar o vCenter para ele puxar essas VMs. Tá? O File Monitoring, que é aquele que eu mostrei para vocês, né? A gente consegue adicionar tanto Windows como Linux para fazer esse monitoramento via agente. Tá? Importante, esse monitoramento é só via agente. Eu consigo também, pessoal, fazer importação de arquivo de log. Tá? Nesse caso aqui, ele requer aí uma customização, tá? Não é só importar o arquivo. Eu tenho que importar o arquivo, posso puxar de um local, né? Então, o arquivo está, eu quero colocar o caminho local dele, né? Ele está na minha máquina, é só um arquivo que eu quero mandar para cá, né? Ou ele é um arquivo que está em uma pasta compartilhada, ou ele está numa máquina remota, tá? E eu quero puxar, ou ele está na nuvem, né? Eu quero puxar esses caras. Então, está numa máquina remota, eu vou puxar via SMB, ou eu vou puxar via FTP, via SFTP, né? Como é que eu vou puxar esses arquivos? Eu posso ir lá, escolher a máquina que eu quero puxar esses logs, por exemplo, tá? Dar o usuário e o password e dizer de onde é que está, né? Em que pasta que está esses logs lá dentro. Tá, esse servidor está bloqueando barra barra para mim, deixa eu puxar em outro servidor aqui rapidinho. Então aqui ele está puxando, né, o que, que tem no barra barra do Eric, o que, que eu consigo acessar lá dentro, né? Vou conseguir selecionar os meus arquivos, assim que ele terminar a varredura, eu consigo selecionar os meus arquivos que eu quero puxar de log. Então eu posso fazer uma navegação, por exemplo, tá, o C-cifrão está ativado, não está conseguindo logar, provavelmente deu alguma coisinha no meu domínio. Tá? Mas eu consigo ir lá e escolher, né? O que, que eu quero buscar, o que, que eu quero puxar, que arquivos eu quero aqui dentro, né? Quando que eu quero importar esses arquivos? Inclusive eu tenho dois aqui que estou importando do mesmo computador, do Eric, né? Então eu consigo ir lá importar esses arquivos, eu consigo agendar uma periodicidade, né? Então eu quero buscar isso aqui a cada 5 minutos, eu quero buscar a cada X dias. Ele vai lá, pega aquele log e busca os detalhes dele, né? Ele busca os detalhes do log direto do arquivo. Eu consigo colocar o padrão de arquivo, né? Se é um arquivo que vai mudando, eu consigo ir lá, adicionar e modificar os padrões, né? Como que eu quero exibir isso aqui? E depois eu consigo ir lá na pesquisa e buscar esses arquivos para filtrar e criar meus campos personalizados. Legal? Então a gente consegue fazer a importação de logs. E claro, eu tenho também as fontes de nuvem, né? Então, quero adicionar, por exemplo, uma máquina da AWS, tá? Então, o Log360, né, no módulo de CIEM, ele vai conseguir fazer o monitoramento de AWS, tá? Se eu quiser fazer o monitoramento de outras nuvens, no GCP, né, ou o Azure, eu consigo fazer isso no módulo de Cloud Monitoring,
beleza? O Cloud Security. Então eu consigo adicionar lá dentro. Aqui no Event View, no CIEM, eu vou conseguir fazer por aqui, beleza? Então essa é a adição de dispositivos. Fui lá, adicionei os dispositivos Windows. Se eu vim aqui nos relatórios agora, os dispositivos já estão disponíveis, né? Então ele vai trazer a listagem, eu consigo visualizar por dispositivo. Desculpa, eu consigo trazer a visão de logs por dispositivo adicionado. Quero pegar os logs aqui do Eric, olha lá. Então ele já está trazendo, claro, eu estou pegando aqui o relatório de todos os eventos, né? Ele está trazendo uma visão bem geral do ambiente, mas eu poderia pegar, né, aqueles outros relatórios que a gente viu semana passada, tá? Eventos de sucesso, eventos de falha, né? Ele vai trazer o geral aqui para gente. Eu consigo filtrar, consigo visualizar, vou conseguir adicionar e remover campos aqui dentro, né? Por exemplo, a mensagem completa, né? Eu vou conseguir montar as minhas views baseadas aqui nesses relatórios. Então, olha, eu preciso montar uma view diferente, né? Eu tenho aqui os principais dispositivos, as principais fontes de dados, né? Ele está filtrando para mim, ele me dá o gráfico e o sumário desses caras, mas eu queria ver diferente. Por exemplo, eu queria ver baseado no ID da falha, tá? Então, vou pegar aqui, fazer um top IDs, por exemplo. E aí eu posso filtrar. Por Event ID, por exemplo. Tá? Se eu adicionar assim, olha lá, ele já criou para mim, isso aqui está salvo, fica disponível para os outros técnicos da ferramenta, né? Eu já consigo ver, ó, filtrado por Event ID. E o sumário desses Event IDs. Se eu clicar, ele já faz o filtro para mim desses eventos, né? Tem 545 eventos, ele está mostrando 10 por página, eu posso aumentar isso aqui também, né? Posso filtrar mais um pouco, tá? Então aqui ele está pegando geral, né, para todas as máquinas que eu selecionei. Então eu quero filtrar mais um pouco. Eu posso vir aqui editar esse cara, por exemplo, e dizer, não quero só o top Event IDs, eu quero top Event IDs e source, por exemplo. E ele já faz diferente, ó. Ele vai trazer, opa, ele já vai fazer diferente. Ele vai me dar direto o sumário por máquina. Por máquina não, desculpa, por source, né? Eu poderia filtrar em vez disso por máquina, ele já me daria o sumário por máquina. Posso pegar por tempo também. E aí eu posso adicionando as minhas views. Eu não sei se vocês repararam, tá, pessoal? Quando a gente adicionou o dispositivo, ele vem por padrão adicionado. Vou voltar lá. Ele vem por padrão adicionado como busca de logs a cada 10 minutos, né? Então, toda vez que a gente adiciona um dispositivo, o padrão dele é a busca de logs a cada 10 minutos. Eu posso modificar isso. Eu posso selecionar a máquina que eu quiser e posso trocar o período de busca até tempo real. Legal? Eu coloquei só 2 aqui, tempo real, claro, né? Isso aqui, quanto mais logs em tempo real eu estiver buscando, maior a quantidade de logs, maior o consumo também é, de recursos, né, do meu servidor. Então, eu tenho que adequar o meu servidor para esses recursos. Claro que num ambiente tão pequeno não precisa fazer muito isso, mas quando a gente está falando de um ambiente maior, né, essas pesquisas em tempo real elas começam a consumir mais recursos. Então é interessante que a gente tenha que ficar de olho em memória, CPU, né, calcular direitinho para montar o tamanho do meu recurso, né, de acordo com o que eu vou monitorar em tempo real ou com a quantidade de tempo que eu preciso monitorar. Então, o monitoramento em tempo real ele vai ser bem interessante, por exemplo, se eu quiser fazer uma correlação depois, né? Ou se eu precisar gerar um alerta realmente em tempo real. Acabou de acontecer, eu preciso alertar na hora. Eu não tenho 10 minutos, né? Eu não estou só auditando, porque às vezes a gente está usando a ferramenta para fazer auditoria, né? A gente tem uma visão que vai acontecer a cada alguns meses, onde eu preciso buscar informações, né? Então, eu também não preciso estar buscando a cada 10 minutos, eu posso buscar a cada uma hora, né? Contanto, claro, que o meu Event Log, né? O meu Event Viewer do Windows comporte essa quantidade de dados.
né? Não sobrescreva antes do período que eu coloquei. Então eu consigo ir lá e ajustar os meus períodos de pesquisa de acordo com a minha necessidade por máquina, né? E também em lotes aqui dentro. E isso aqui vai bater diretamente nos nossos relatórios. Então, por exemplo, toda vez que eu fizer uma ação em uma máquina, né? Então, se eu for lá na máquina Eric, por exemplo, né? Der um logoff aqui, der um lock na tela e ficar errando minha senha, né? Ele, em tempo real, ele já vai começar a gerar, né? Ele demora uns 30 segundos para começar já a aparecer essas falhas direto. Vou fazer mais um aqui só para ele gerar o próximo relatório, tá? Então ele começa a aparecer essas falhas direto para a gente, né? Rapidamente ele já começa, ó, os eventos de falha, né? Se eu der um F5 aqui, ele já vai começar a trazer lá para a gente. Isso aqui vai valer também para as correlações, né? Então, quando eu preciso fazer uma correlação, eu preciso de uma correlação que me dá um retorno rápido, né? Eu consigo montar, né, esse tempo real para puxar o retorno rápido da correlação. Deixa eu dar o load de novo aqui para a gente. Eventos de falha. Dez, 21, 10, 21, 10, 27. Está entrando com o usuário do Limp. Ele já vai começar a puxar os eventos para a gente, né? E eu consigo puxar. Deixa eu pegar o Top Devices e filtrar pelo Eric. Fica mais fácil para a gente. Vou escolher minhas fontes. Opa. Vou escolher minhas fontes, vou colocar só o computador que a gente estava mexendo. Aqui, ó. Usuário services, né? Que era que eu estava logado lá na máquina, tá? Acesso services. Deixa eu logar com a senha correta agora. Beleza. E aí ele tá lá, ó. Falhou. Né? Ele vai trazer as diversas falhas que eu dei enquanto eu estava testando lá a ferramenta, né? Enquanto eu estava testando lá a falha. Então eu consigo ver rapidamente isso aqui é o de falha, né? Mas eu tenho outros, eu tenho eventos de startup das máquinas, eu vou ter eventos de sistema em geral, né? Eu vou ter os eventos de logon. E claro, eu não fico só aqui, né? Não é só o CIEM que vai trazer para mim dentro do Event Log. O Event Log ele é um conjunto, né? Então, para esse tipo de auditoria, eu falhei, né? Logon, eu vou ter essa visão, né? De máquina, né? A visão do log direta. Eu vou ter visão de correlação, que eu vou já mostrar para vocês, mas eu tenho também a visão de auditoria do AD, né? Querendo ou não, a gente está falando aqui agora, né, nesse caso, de log com o usuário do AD. Se fosse log local, beleza, ia aparecer lá no CIEM, normalzinho também. Mas aqui, como é log de AD, eu consigo visualizar aqui, né? Então eu consigo ir lá e ter a visão, ó, falha de logon. Olha aqui, ó. O usuário service falhou um monte de vezes na máquina Eric, né? A partir da máquina que eu estou tentando. Né? Então ele vai trazer os detalhes, eu consigo detalhar isso aqui. Eu consigo, dentro do AD Audit, né, que faz a parte da sua auditoria de AD, fazer correlação do tipo, olha, onde é que ele tem mais dados, onde é que esse usuário também tem dados listados. Né? Então, olha só, ele tem uma lista de processos, né, rodando com esse usuário
dentro do computador que está errando senha. Então ele vai facilitar, por exemplo, o cara começou a errar muita senha, né? Se eu estou monitorando esses computadores, eu tenho esses computadores adicionados na monitoria de logs em geral, né? Não só do AD, como não é o caso aqui, né? Eu tenho nas outras monitorias. Ele vai trazer para a gente, tem algum serviço do Windows rodando ele nessa máquina, né? Rodando com esse usuário que deu erro, né? Tem outras sessões monitoradas que esse cara está logado. Os logons recentes desse usuário e o motivo da falha. Ó. Tem logon local, tem logon do ActiveSync ou do Outlook Web, tem logon no Radius do NPS, né? Nesse caso que não temos, tá? Então ele ajuda, né? Ele permite, né? Que eu encontre o motivo dessas falhas de logon. E claro, ele dá, né? Também, né? Falha de logon por password errado foi o caso mesmo. Mas ele faz essa filtragem, ele também filtra por usuário errado, né? Então a falha de logon por password errado, a falha de logon por usuário errado, eu não tive, né? No meu período. E ele vai filtrar também para a gente qualquer ação dentro do AD. Né? Então, qualquer ação que ocorra dentro do AD, gerenciamento de usuário, né? Usuário recentemente criado, usuário recentemente deletado, habilitado, desabilitado, etc. No AD, ele vai trazer para a gente essa informação dentro do AD Audit. Não posso usar eles como complemento. Né? Eu posso visualizar o log no Event Log Analyzer, ou eu posso visualizar lá no AD Audit, que eu estou tendo várias falhas. Depois eu posso vir aqui no Event Log Analyzer, visualizar as correlações, visualizar o geral dos logs, né? E fazer essa filtragem baseada no usuário. Então, putz, encontrei que o usuário Service está falhando demais log do AD, né? Está falhando demais logon no AD. Eu posso vir lá na minha pesquisa e pesquisar por ele. Tá? Opa. Posso pesquisar por ele. Eu podia ter feito um filtro melhor aqui, né? Eu podia filtrar por usuário. Username igual a services, né? Então eu consigo fazer essa filtragem. Então encontrei lá no AD Audit um problema, eu posso filtrar lá no AD Audit os relatórios de lá e eu consigo continuar filtrando também dentro do CIEM, né? Então é interessante a gente fazer essa junção das filtragens, né? Para ter essa visão e ter essa visão maior, né? Falando em pesquisa, eu consigo fazer a filtragem por período também, né? Então estou vendo aqui às 4 da manhã. Beleza. 4 da manhã, em quais horários eu tive log que veio desse usuário? Porque aqui eu estou pesquisando só o usuário, eu poderia fazer uma pesquisa mais restrita, né? Pesquisar, por exemplo, o ID específico, tá? Mas eu posso ir lá, não, 4h20 eu tive um log específico. Não, mas esse aqui, ó, foi 4h20 e 18, né, segundos. Eu posso clicar, ele já vai fazer essa filtragem para mim desses logs que estão vindo nesse período específico. Eu consigo visualizar, né, a nível de minuto os logs que chegaram para mim e filtrar todos eles. Legal? Depois a gente vai voltar aqui na pesquisa. Então, aqui nos meus relatórios, né, eu vou conseguir ter essa visão, tá, baseado em logs para falhas, etc. Eu consigo ver direto no relatório. Eu consigo também ter a visão, né, de monitoramento de arquivos, por exemplo, pegar para Windows, né? Então, eu quero ver, por exemplo, arquivos deletados, arquivos modificados, etc. Vou mudar o período aqui, tá? Então, eu fiz alguns testes ontem, né, de criar alguns arquivos, deletar alguns arquivos só para eles aparecerem aqui. Então, tá aqui, ó, lista de arquivos deletados. De onde é que estão esses arquivos? Estão aqui, ó. A pasta que eu estou monitorando é a pasta teste dentro da C2 pontos. Então, se eu criar um arquivo aqui, webinar, criei o arquivo, vou editar o arquivo, vou mover o arquivo, copiar e depois eu vou deletar o arquivo. Fazendo qualquer ação, né, nas pastas monitoradas, eu vou ter, né, a minha visão. Daqui a pouquinho ele vai ajustar para a gente esse relatório, ele está buscando em tempo real, então vai demorar alguns segundos. Ele vai começar a trazer dados de hoje, né, de daqui a pouco, de agora, né. Então ele vai começar já já a trazer esses resultados aí de logs que mudaram agora, essas mudanças que eu acabei de fazer, né.
vai trazer os resultados de todos os monitoramentos, né, baseado em tempo. Eu posso fazer a filtragem por dia, por hora, minuto, etc. Assim que ele começar a chegar esses dados mais novos, beleza? Então ele consegue fazer aqui, eu consigo ter a visão, né, de arquivos monitorados em geral. Então tudo que está sendo monitorado, se é arquivo ou se é pasta, eu consigo ter a visão de arquivos criados, né? Eu consigo ter a visão de arquivos modificados. O que foi modificado? O que modificou o arquivo, né? Então eu consigo ver, eu consigo clicar para ver os detalhes desse arquivo, né? Fazer a filtragem. Eu quero filtrar para ver se teve outras mudanças nesse arquivo. Quem que fez a mudança no arquivo, né? Qual os comandos detalhados, qual é o display name do arquivo. Ele vai trazer a visão geral para a gente, né? Do ambiente. Eu consigo adicionar e remover. Qualquer um desses relatórios vai poder ser exportado também ou agendado, né? Então eu consigo ter essa varredura e essa visão, né? Então eu quero agendar o relatório para ele ser enviado todo dia, no final do dia, para verificar quem é que mexeu no meu AD. E claro, falando em relatório, né, todos esses relatórios, eles não podem ser só relatórios, né? Não adianta só ficar olhando o relatório todo dia, visualizando. É interessante que a gente crie em cima dos relatórios, em cima das nossas visualizações, os alertas, né? Então é importante que eu crie alertas e incidentes em cima do monitoramento de logs, né? Então, os meus alertas, eles são todos baseados, né, em perfis de alerta, tá? A própria ferramenta já traz diversos perfis prontos. Deixa eu só editar os que já temos. A própria ferramenta já traz, né, diversos perfis de alerta pronto. E ela permite que eu faça a gerência, né? Então eu tenho aqui, ó, os perfis de alerta, eu tenho também os perfis de correlação. A gente vai ver daqui a pouquinho os perfis de correlação também, porque eu posso gerar alerta em cima das correlações, tá? Então ela traz esses perfis de alerta e ele permite que eu edite, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui de sincronia, né? Do ataque de sincronia. Ele vai lá, vai pegar esse log específico que ele está trazendo para determinado e vai gerar o alerta para mim. Eu posso configurar esse alerta para ser criado só dentro da ferramenta. Eu posso configurar esse alerta para ser enviado por e-mail, se eu tiver o servidor de e-mail configurado, ou por SMS, se eu tiver uma saída de SMS configurada dentro da ferramenta. Para além disso, eu posso configurar uma resposta, né? Aqui a gente entra a nível de SOAR, né? Então eu posso configurar uma resposta para esse alerta que aconteceu. Então, o que eu posso configurar de resposta? Imaginação vai ser o limite aqui. Eu posso criar respostas personalizadas. Eu posso, inclusive, rodar script, né? Então, de fato, a imaginação vai ser o limite para essas respostas. Mas eu tenho alguns padrão. Pop-up, matar processo, parar serviço, desabilitar o computador, né? Fazer o logoff de um usuário, bloquear o USB, e eu posso criar a minha própria. Daqui a pouquinho a gente vai lá criar o nosso próprio workflow, tá? De resposta. Tá? Outra coisa que eu vou ter dentro do meu alerta é a questão do threshold, quantidade de vezes que aconteceu para que eu gere o alerta. Então, vão ter casos onde uma ocorrência é o suficiente para eu querer gerar esse alerta. Vão ter outros casos que eu preciso de várias ocorrências daquele log ou daquele evento, né, para que eu queira gerar esse alerta. Então, eu tenho o alerta baseado em threshold. Tá? Então, quantidade de eventos por minuto, né, ou por X minutos. Então, 20 eventos em 10 minutos, aí sim eu quero gerar esse alerta, por exemplo. Tá? E o período de tempo? Olha, esse alerta aqui ele só é importante para mim se ele estiver fora do expediente. Se ele estiver dentro do expediente, para mim não importa. Então, eu quero só que seja fora do expediente. Ou só em um horário customizado, eu posso ir lá e customizar o horário. Então, olha, depois das 19 até as 9 da manhã. Tá? Eu vou lá, dou um update, ele já vai atualizar o alerta para mim. Mas como é que esse alerta é gerado? A partir de quê? Né? Então eu tenho duas seleções importantes para escolher. Eu tenho as minhas fontes de log, então dos dispositivos que eu tenho adicionados na ferramenta, seja de syslog, seja o Windows, né, seja um dispositivo de rede, de onde é que eu vou pegar os logs que eu quero para gerar esse alerta? Então eu vou aqui, vou escolher, né, eu posso selecionar quais que eu quero. Aqui ele está pegando os dispositivos Windows. Então, selecionei meus dispositivos. Eu posso filtrar também, né? Não quero todos os dispositivos. Eu quero só alguns deles para esse alerta específico, por exemplo. Tá? Eu vou lá e adiciono só os que eu quero.
E aqui sim, o alerta, né? É a parte que a gente realmente brinca com a ferramenta. A criação do alerta. Então, esse alerta aqui, ele é um alerta customizado, que já veio pronto na ferramenta, né? Então, ele não está na listagem de predefinidos ali, onde ele está puxando um relatório predefinido que a gente já tem na ferramenta. Ele já foi criado diretamente na customização. Como assim? Ele foi criado diretamente em cima de regras de EOO, né, que o pessoal da Managing montou, mas ele permite também que a gente modifique e que a gente monte o nosso próprio alerta. Então ele está puxando, olha, toda vez que o evento, né, 15009 acontecer, a fonte desse evento seja o firewall da Microsoft e o tipo do dispositivo seja o Windows. Ele vai gerar o alerta para mim. Então, toda vez que esse evento acontecer, na verdade, como eu filtrei ali por quantidade, né? Então, toda vez que acontecerem 20 eventos desse, né, num período de 10 minutos, ele vai gerar o alerta para a gente. Tá? Ah, eu quero adicionar uma outra filtragem aqui dentro. Eu posso? Sim, claro. E eu posso filtrar como EOO também, né? Eu posso adicionar um OU aqui. Então, é isso aqui, ou o alerta contém uma mensagem específica, o tipo do log é específico, né? O tamanho do password, por aí vai. Eu vou montar de acordo com os logs e campos disponíveis, incluindo aqui campos personalizados que tenham sido criados para a gente. Beleza? E sempre que eu seleciono, eu vou poder usar o é igual, não é igual, começa com, termina com, e montar a minha regra. Tá? Então, toda regra de alerta ela pode ser criada do zero, ela pode ser editada, as que a gente já tem por padrão na ferramenta. Né? Então, quero criar do zero, só mandar criar. Eu vou escolher o tipo, vou dar o um nome para ele, vou escolher o tipo, vou escolher as fontes de log, vou pegar todos os Windows aqui, vou escolher o relatório que eu quero gerar esse alerta. Então eu posso pegar dos pré-definidos, beleza, vou lá, vou filtrar, é máquina Windows, né? Pode ser Workstation, pode ser DHCP, Windows File Monitoring, né? Eu vou pegar do File Monitoring, por exemplo. Toda vez que um arquivo for deletado, eu quero gerar o alerta. Beleza. Aqui dentro, tá? Eu peguei um pré-definido, mas ele gera um critério para mim, ó, aqui embaixo. E ele vai permitir que eu edite esse critério. Ele gerou o critério para mim aqui embaixo. Eu posso ir lá no Custom, visualizar o critério que ele está pegando, tipo de mudança da versão, plataforma Windows. Eu vou lá e faço um filtro diferente. Por exemplo, o nome do arquivo contém, username contém, etc. Eu posso ir lá e montar, né? E adicionar quantas regras a mais, né? Quantos filtros a mais eu precisar para esse alerta. Beleza. Então, montei aqui meu alerta. Qual é a mensagem que vai chegar para mim quando esse alerta acontecer? Ele está pegando o campo source e ele está pegando o campo mensagem completos para mim. Mas eu posso vir aqui e adicionar mais a mensagem que eu quiser, né? O que eu precisar aqui dentro. Avançado, eu quero 2 ocorrências em 10 minutos, em qualquer horário, né? Eu não vou notificar por e-mail. E eu quero realizar uma ação de workflow, onde eu vou posso desabilitar o computador, mas esse aqui eu não vou deixar rodar não. Tá, mas eu posso ir lá e desabilitar o computador. Qual o computador que vai desabilitar? Ele pode pegar por variável ou ele pode pegar um computador específico. Tá? Aí eu posso usar as variáveis, estão aqui os macros, né? Vão trazer as variáveis disponíveis. Tá? Ou eu posso simplesmente digitar o nome do computador específico que eu quero desabilitar. Salvei, ele vai lá e vai fazer. Né? Toda vez que acontecer esse alarme, ele desabilita. Eu não vou rodar isso aqui, tá? Eu vou só salvar esse cara. Desculpa. Então, com esse cara salvo agora, eu posso, por exemplo, né, gerar um relatório. Tá aqui, tem mais de 70, né, alertas disponíveis aqui, né, modelos de alertas disponíveis aqui. Eu posso agora, com esse cara aqui, eu posso simplesmente acessar a outra máquina. Tá? Deixa eu acessar aqui. Está sendo monitorada, né? Está gerando. Então, se eu pegar aqui e sair deletando o arquivo, né, da pasta monitorada,
ele vai gerar os logs para mim. Vai gerar os logs para mim. E daqui a pouquinho ele começa, né, a gerar alerta para mim também. Tá? E aí, se eu voltar aqui na aba de alertas, né, daqui a pouco ele vai trazer para mim aquele alerta de evento, né, que eu acabei de criar. Legal? Para deleção de arquivos, e pode acontecer, né, se tiver a correlação ligada, ele vai trazer para a gente também a correlação. Porém, né, falando de arquivo de novo, o AD Audit também permite o monitoramento de file server. Né? Então, por exemplo, dentro do CIEM eu vou monitorar file integrity. Aqui no AD Audit eu posso monitorar file servers específicos, tá? Se eu quiser. Então eu consigo monitorar, além dos file servers Windows e cluster, né, eu consigo monitorar o NetApp, o EMC, Itachi NAS, o Ocean Store da Huawei, tá? O NAS da Synology, tá? E o Amazon FSX eu consigo monitorar aqui dentro, tá? E aí eu consigo adicionar esses servidores, né? E gerar relatórios baseado em modificação de arquivos. Por exemplo, arquivos deletados, olha lá. Já está trazendo alguns aí que eu deletei ontem, por exemplo. Arquivos movidos, né? Não tive. Modificados. Mas aqui também da mesma forma, tá, pessoal? Aqui nesse caso a gente está falando de file server, né? Então ele tem que ser um file server, ele tem que estar listado como file server lá dentro do meu AD para que eu monitore os compartilhamentos. Bacana? Então eu consigo ter toda essa visão, né? Também aqui no File Audit, e eu consigo também gerar alertas pelo lado do AD Audit. Então eu tenho esses dois lados. A diferença é que o AD Audit ele não vai ter, por exemplo, a possibilidade da gente criar um workflow. O máximo que ele faz é rodar um script. Então, voltando aqui no CIEM, vou dar um F5 aqui, ver se ele já carrega para a gente. Eventos, deixa eu ver se ele gerou o alarme para a gente aqui. Não, ainda não entrou. A varredura do fim, eu acho que não está em tempo real, ela deve estar lenta. Depois eu vou colocar para rodar na mão. Então, eu consigo ir lá, gerar os alertas, gerar as respostas de alertas, essa é a criação de alertas. Junto com os alertas, eu vou ter as correlações. Né? As correlações, elas já vêm prontas na ferramenta, mas o ideal, né, é que a gente crie as nossas próprias correlações. Então, eu tenho alguns eventos de correlação aqui disponíveis, né, que a gente pode visualizar e puxar os dados. Deixa eu trocar esse período aqui. Por exemplo, ó, falha excessiva de logon. Né? Então, ele vai trazer para mim esses eventos prontos, né? Onde ele vai trazer para mim, olha, eu tive falhas excessivas de logon desse usuário, né? Ele tentou logar aqui, eu tive um evento de correlação. Um evento de correlação significa uma falha de logon? Não. Né? Um evento de correlação significa várias falhas. Ele vai trazer todas aqui para mim, o horário, né? E o detalhamento de cada uma delas, individual. Né? Ah, eu tive ataque de força bruta? Não, aqui ele não está pegando agora. Está trazendo para mim. Deixa eu ver se eu tiver aqui. Não. Eu vou pegar esse aqui lá na demo pra gente. Mas basicamente a força bruta, ele vai fazer correlações, né? Eu posso gerenciar essas regras, ativar, desativar, gerar alertas em cima delas, né? Então eu posso pegar uma regra qualquer aqui, por exemplo, ó, eu tenho Ragnar Locker Ransomware. Eu não consigo editar, né, as regras padrão. Eu consigo ativar, desativar e eu consigo copiar. Então, por exemplo, eu posso desativar esse cara aqui, eu posso copiar ele, né, para modificar como eu preciso, por exemplo. Né? Então, o que essa regra está fazendo? Tá? Vamos lá. Um novo processo foi iniciado no Windows. Vamos ver se tem algum filtro. O nome do processo termina com msiexec.exec. Beleza. Dentro dos próximos 30 minutos,
Um arquivo foi criado no Windows. O arquivo foi criado dentro da Programs Files, né? Foi criado dentro da Virtual Appliance, ou é o va.exec, né? E eu tenho mais um filtro aqui, que o nome do dispositivo onde aconteceu é o mesmo onde aconteceu a primeira opção, né? Onde o arquivo foi arquivado, né? Onde o arquivo foi iniciado, o processo foi iniciado. Então ele está trazendo aqui, ó. Está linkado para a primeira, né? Depois disso, seguidos nos próximos 2 minutos, por um novo processo foi iniciado. Que tipo de processo? Está linkado para a ação 2, nome do objeto, aqui dentro. Né? Então ele está linkado. Está linkado na ação 1, nome do dispositivo. Então, para que ele siga esses passos, o nome do processo, né, tem que ser o mesmo aqui da ação 2, o nome do dispositivo tem que ser o mesmo que está lá na primeira ação. E vai seguindo a correlação. Então, a próxima correlação, dentro dos próximos 2 minutos, um novo processo foi iniciado. vssadmin.exe, né, nome do processo. E o nome do dispositivo é o do primeiro processo, do primeiro passo aqui, né? Seguido dos próximos 10 minutos por um novo processo iniciado. O VBox Headless, né, no dispositivo mesmo lá da primeira ação. Se tudo isso acontecer, ele vai entender que isso aqui é uma ação de ransomware, né, especificamente do Ragnar Locker. Né? Teve detecção lá do Ragnar Locker. Então ele vai fazer essa ação. Eu consigo ainda editar isso aqui. Né? Então, eu quero adicionar um outro passo aqui embaixo. Né? Então, eu quero adicionar depois disso também um logon no Windows, quero adicionar uma falha de logon, eu quero adicionar ações de deleção, por exemplo. Eu quero adicionar uma ação de deleção lá no Windows. Eu posso ir lá e adicionar meu filtro. Então, depois disso, 2 arquivos, né, 2 minutos depois, aconteceu 2 deleções, né? Depois dos próximos 10 minutos do último passo, aconteceram mais 2 deleções. Como é que eu vou filtrar isso? Eu posso filtrar pelo mesmo dispositivo, por exemplo, device name, está linkado para o device name da primeira ação. Aqui nessa linkagem, tá? Eu posso escolher as outras ações também, ó. O device name da primeira ação, eu posso escolher a terceira ação, segunda, quarta, tá? Eu posso escolher qualquer uma das ações do meu fluxo aqui dentro para essa linkagem. Então, olha, eu tive 2 deleções de arquivo, né, dentro do primeiro dispositivo. Depois de tudo isso aqui, eu já quero levar em consideração gerar essa correlação. Como eu posso também, né? Não, eu não vou editar essa aqui específica, eu quero criar uma nova, né, em vez de editar uma que já existe. Eu posso criar uma nova correlação com o que eu quiser. Eu posso, inclusive, vincular e misturar os logs. Né? Eu posso pegar um log do Firewall, misturar com um log do servidor Windows, por exemplo. Então, chegou um log do Firewall, 5 minutos depois chegou um log X do servidor Windows, que tem os detalhes similares com o que eu criar, ele já vai gerar a correlação. Então, eu posso correlacionar diversos logs diferentes. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, Windows Logon Events. Né? Eu quero pegar o Windows falha de logon Windows, seguido por sucesso. Então, mensagem, né? Eu posso criar um filtro ou não. Nesse caso aqui eu não quero criar um filtro, mas eu vou criar um filtro na verdade só para o dispositivo, né? Username e dispositivo. Então, username e dispositivo, na verdade, eu vou criar no segundo isso aqui. Deixa eu criar aqui no segundo. E uma conta fez o logon com sucesso. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar um threshold. Olha, ele falhou 5 vezes em 10 minutos, seguido nos próximos 10 minutos por um logon de sucesso. Aqui sim eu quero filtrar. Device name está linkado para o device name na primeira ação. Opa. Eu quero adicionar mais uma ação aqui dentro, onde eu vou pegar
o username. Opa, ele só está deixando eu filtrar. Aqui. Então, eu vou adicionar mais uma, né? Onde também o username vai estar linkado com o username da primeira. Legal? E aí eu consegui. Isso aqui, basicamente, né, vai ser uma correlação de força bruta com sucesso. Né? O cara foi lá, falhou, tá? Vários logons. Depois ele foi lá e fez logon com sucesso. Vou trocar o nome disso aqui. Tá? Vou criar esse cara. Eu tenho aqui o meu alarme de força bruta que está ativado. Eu posso criar um perfil de alerta para ele, né? Ativar um perfil de alerta para ele. Então agora que ele está criado e ativado, se eu for lá, né, está aqui na listagem de regras ativas, né? Eu posso ir lá também e vir aqui, ó, nos meus perfis de alerta. Deixa eu carregar aqui os perfis. Eu posso vir nos perfis de alerta, né? E clicar nos perfis de correlação. E aí ele vai estar disponível para mim. Está ativado. Eu posso simplesmente vir aqui, ativar ele e configurar, né, esse perfil de alerta. Então, como é que eu quero alertar? Toda vez que acontecer a correlação, eu quero alertar. Né? Então, eu vou enviar por e-mail, vou enviar por SMS, ou eu vou fazer um workflow, fazer rodar um workflow para ele. Legal? Aí eu quero criar um workflow personalizado para os meus alertas, eu quero criar um workflow personalizado para as minhas correlações. Posso? Sim, podemos. Né? E esse cara aqui ele vai facilitar demais, né, nas respostas. Não só resposta de ataque, mas resposta de qualquer tipo de alerta que você gere. Tipo, eu estou com um alerta de falha de comunicação, por exemplo. Você consegue fazer teste de comunicação. Né? Então, eu quero criar um novo workflow. Eu consigo. É um workflow low code, né? Então, eu consigo simplesmente adicionar, por exemplo, olha, eu quero adicionar um delay, né? Então, eu quero esperar 60 segundos antes de rodar o workflow. Eu quero fazer uma ação de ping lá no dispositivo, né? E ele está pegando por variável. Eu posso tirar a variável e colocar um dispositivo específico para o workflow. Então, aconteceu a falha no dispositivo A, eu quero fazer o ping no dispositivo B, né? Eu posso. Se eu deixar a variável, aconteceu a falha no dispositivo A, ele vai fazer o teste de ping aqui no dispositivo A, né? Então, beleza. Ele fez o delay, vai fazer o meu ping. Fez o ping, eu quero fazer um tracehold em seguida, por exemplo. Tá? Depois do tracehold, eu quero fazer o teste de um processo. Será que aquele processo está rodando, né, na máquina? Qual o caminho para o processo? Vou lá e coloco o caminho do processo. Ele está puxando o nome do processo direto do log, né? Processo name do log. Então, posso adicionar o caminho para o processo. Beleza, testei o processo, agora eu quero matar o processo se ele estiver up. Aqui eu posso fazer duas coisas. Deixa eu tirar esse cara aqui. Eu posso colocar uma lógica de decisão. Legal? Posso colocar uma descrição para ela. Né? E aqui sim, se o processo estiver up, ou seja, né, ele testou o processo, passou com sucesso, eu quero matar o processo. Se ele testou o processo, né, e falhou, então eu quero fazer outra ação. Eu quero iniciar um serviço ou eu quero testar um serviço, por exemplo. Aí de novo eu jogo a minha lógica. Testou o serviço, passou com sucesso ou falhou, né? Eu vou lá e vou fazer a minha ação. Então, o serviço falhou, eu vou inicializar o serviço. Deixa eu jogar mais para cá. O serviço falhou, eu vou inicializar o serviço, né? Ele passou com sucesso, eu vou fazer outra ação. Eu posso fazer um logoff, um shutdown, um restart no sistema. Legal? Isso aqui tudo ele está usando a variável e puxando esses dados direto do meu log. Eu posso forçar a ação, né?
Então, o que está acontecendo aqui? Delay de 60 segundos, ping, tracehold, tá? Depois desse ping e tracehold, vou mudar um pouquinho para cá, ficar um pouquinho mais visível, né? Depois do ping e tracehold, eu quero jogar uma decisão, né? Então, falhou, né, o meu teste do processo, eu vou testar o serviço. Deu sucesso o teste do processo, eu vou matar o processo. O teste do serviço deu sucesso, né? Eu vou restartar o sistema. O teste do serviço falhou, eu vou startar o serviço. E por aí vai. Eu posso ir montando. Eu tenho ações para Linux, eu tenho ações do Windows, por exemplo, para rodar um script, né? Então, eu vou startar o serviço e rodar um script. Tá? Eu posso ainda desabilitar o USB, né? Eu posso fazer o shutdown da máquina. Linux, eu posso fazer o shutdown, posso rodar script, posso restartar, posso fazer envio de notificação. Então, eu vou restartar o serviço e vou enviar um e-mail logo depois disso. Legal? Eu vou lá e vou colocar a mensagem, o que é, etc. Tá? Ou eu vou enviar um SMS, ou eu vou enviar uma trap para minha ferramenta de monitoramento. Tá? Então, eu posso montar uma correlação bastante complexa para acontecer o meu alarme, né? Automaticamente a correlação roda. Não só isso. Essas correlações que eu estou criando, elas ficam disponíveis para os teus técnicos se eles precisarem rodar manualmente. Né? Então, criei a correlação, salvei. A correlação não, desculpa. O workflow. Criei o workflow e salvei. Se eu for lá, ó, eu vou ter os meus alertas, eu posso em qualquer um deles ir lá selecionar o workflow que eu quero rodar. Tá? Não quero desabilitar o computador? Beleza. Vou lá e rodo manualmente esse workflow. Uma resposta manual, automatizada, né, e predefinida para aquele alerta. Falando de alertas, a gente vai ter a outra opção, que é a opção dos incidentes. Né? Então, dentro dos incidentes, pessoal, a gente vai conseguir trabalhar com tratativa de técnicos internos. Então, eu posso cadastrar os técnicos da ferramenta, né, as pessoas responsáveis por tratamento de incidente, e eu consigo, a partir dos meus relatórios, qualquer relatório, né, a partir de pesquisa, a partir de correlação, eu consigo transformar essas entradas em incidentes. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar esses aqui, eu vou adicionar para um incidente. Não tenho incidentes criados, eu quero criar um novo incidente. Beleza, então estou dizendo, já vou dizer direto para a pessoa responsável, olha, esses casos aqui não deveriam estar acontecendo, isso é um incidente por isso, por isso e por isso. Eu vou lá e vou montar o texto, né, do meu incidente, beleza? Eu vou atribuir para alguém, ou posso deixar sem atribuição, né? Eu vou dar a criticidade desse incidente e o status dele. Está aberto, está em progresso, está fechado, tá? E eu posso dar também a data de vencimento para esse incidente. Ele tem que ser resolvido até essa data. Computador entidade é o computador Abel, né? O nome do incidente, né, o assunto. Beleza. Então, assim como os alertas, né, acontecendo, eu vou poder fazer o acompanhamento de incidentes. Então, eu consigo ir lá, entrar no incidente, eu consigo rodar o workflow em cima daqueles logs específicos, né, deixar os workflows que tenho prontos para rodar em cima daqueles workflows. Eu consigo exportar os dados do incidente e eu vou conseguir trabalhar em cima deles. Então, evidências, notas. Então, o que eu fiz para resolver isso aqui? Posso ir lá adicionar minhas notas, né? As atividades dentro do incidente, né? O que eu fiz dentro desse incidente? Ah, beleza, encontrei esses logs aqui, agora eu vou pesquisar mais sobre eles, né? Então eu consigo ir lá e fazer a pesquisa, tá? Então eu consigo ir lá montar minha pesquisa, puxar todos esses logs de incidentes. Ah, eu quero pesquisar mais sobre isso aqui. Eu posso ir lá na minha pesquisa, né? Fazer um filtro para buscar esses logs e atribuir esses caras também aos incidentes, né? Eu posso ir lá e dizer, olha, esses aqui também fazem parte do meu incidente. E aí eu acabei de adicionar lá no incidente que a gente estava visualizando, né? Acabei de adicionar aqui na listagem de incidentes, tá? Então eu consigo fazer essas adições, eu consigo jogar esses logs para a gente, né? Correlação também vou conseguir, eu consigo trazer esses caras para dentro da ferramenta.
e adicionar, beleza? Então a gente consegue fazer essas adições dentro da ferramenta, tá? Falando mais um pouquinho, né, dos logs, eu vou ter a parte de dashboards. Isso aqui a gente já viu da vez passada, mas eu consigo também personalizar esses dashboards, né? Eu consigo ir lá e adicionar widgets ou remover widgets. Então tem algum widget aqui dentro que eu não estou gostando, eu posso ir lá e remover ou mudar de lugar, né? Eu consigo editar esses caras. Eu consigo adicionar um widget novo, tá? Então eu quero pegar uma tendência, top 5, etc. Ele vai ter diversos, né? Eu posso ir lá e adicionar. Opa, desculpa, pessoal. Eu posso pegar a coluna, tabela, etc. Formato do gráfico que eu quero, né? Eu posso pegar por tabela, tá? Então eu consigo montar a minha listagem, né? De widgets, o que eu quero adicionar, o que eu quero visualizar. Então eu consigo ir adicionando e montando os meus próprios widgets aqui dentro. Legal? As fontes de log, né? Então, de onde é que estão vindo os meus logs? Por dispositivo. Aí eu quero ver os últimos 10 eventos que chegaram desse dispositivo. Então, tem a listagem pra gente. Tá? Então, ele vai trazer essa visão, né, rápida dos dispositivos, aplicações, cloud sources, se tiver alguma, né? Ele vai listar pra gente. E eu consigo ir lá e puxar esses caras, né? Visualizar esses logs, a contagem de eventos, etc. Né? Eu consigo visualizar. Esse log aqui, por exemplo, é um log importado, né? É um log, um arquivo de texto que eu importei, tá? Eu consigo ir lá e visualizar ele, né, para gerar os relatórios em cima dele também. Ele vai lá, puxa os meus dados e joga para a gente. Beleza? Eu também consigo, pessoal, além dessa visão, né, de relatórios, alertas, correlações, eu tenho também o meu compliance, tá? Que também permite gerar alertas. Então eu consigo lá no meu compliance, eu tenho os compliances de mercado, né, com todos os controles dos compliances de mercado, eu consigo ter a visão geral desses compliances, onde eu consigo clicar, né, e ele vai carregar os relatórios gerais para esse compliance para mim, como eu consigo ter a visão individualizada. Então aqui eu estou dentro do ISO 27001, eu posso ir lá e visualizar os relatórios de Network Logon, por exemplo. Tá? Então, eu tenho essa visão rápida dos compliance, eu posso gerar alertas em cima deles. Ou eu posso também ativar e desativar esses compliances e criar, né, os meus compliances personalizados. Tá? Então, eu posso ir lá, não quero FISMA, na verdade, FISMA eu quero. Eu não quero SOX, não quero RIPA. Né? Então, eu posso ir desabilitando esses caras. E eu posso também deletar se eu quiser, tá? Como eu posso também criar o meu próprio compliance. Ele vai trazer os controles disponíveis, né, para os demais compliance. Eu posso escolher só os que eu estou utilizando, só os que eu preciso utilizar dentro da empresa, por exemplo, tá? Então, adiciono meu compliance, adiciono os dispositivos que vão fazer parte desse compliance. Salvei. Agora eu já tenho um compliance novo, né? Eu vou ter um compliance novo salvo aqui dentro. Está mostrando só 10 por página. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu vou ter o compliance novo, né, salvo aqui dentro, e eu posso ativar ou desativar. Beleza? Então, vou desativar os outros aqui. Beleza. Então agora só tenho esses três ativados. Olha aqui, se eu vier no compliance, só tenho eles lá dentro, né? E eu consigo visualizar. FISMA. Eu quero ver, por exemplo, arquivos deletados, né? Ele vai trazer a listagem para mim dos arquivos deletados. Né? Então, baseado no FISMA. Eu quero gerar um alerta em cima aqui do compliance do FISMA. Ou eu quero ver o do teste 1, 2, 3 que eu acabei de criar, né? Com aqueles controles que eu liguei. Então, eu consigo clicar lá, ele vai fazer a troca e vai trazer os relatórios baseados nos controles que eu habilitei, né? Então, eu quero criar alertas em cima desses caras. Eu posso? Posso. Aqui, ele vai ter a opção, né, de adicionar perfil de alerta. Crítico, eu vou selecionar o alerta que eu quero, baseado em compliance.
Eu pego o FISMA, vai trazer os controles do FISMA, e aí eu posso buscar o de arquivos deletados. E aí ele vai gerar para a gente o alerta. Esqueci só de pegar as fontes de dados. Ele vai gerar para a gente o alerta para arquivos deletados. Posso configurar threshold, né? Horário, etc. Salvar. E aí ele vai começar a alertar para a gente também, né? Salvou aqui, baseado no compliance. Então, consigo ir lá, montar meu alerta, fazer o filtragem, gerar, e ele vai ocorrer sempre em cima da correlação do compliance e dos relatórios. Beleza? Então é importante que a gente tenha esse controle tanto de alertas como de incidentes. Legal? Para a gente finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do EBA. Né? O EBA é a nossa ferramenta de anomalia. Tá? Ele vai fazer a parte de medição de anomalias, ele tem relatórios de anomalia, ele permite que eu crie meus relatórios de anomalia, né? Então ele vai ter aqui dentro da visão geral as tendências gerais de anomalia, baseado no geral, baseado em usuário e baseado em entidades. Né? Esses dois carinhos aqui são muito interessantes, porque ele vai dar para a gente a nota de risco da entidade, seria o endpoint, né? Como também vai dar a nota de risco para o usuário, baseado nas regras internas que podem ser editados, né? Os pesos de problemas que ele vai trazer para a gente. Bacana? Então ele liga para a gente tem essa visão toda. Então ele está me dando aqui, por exemplo, o score do meu usuário, ele está com 9. Né? Aqui, quanto mais baixo a score de risco, tá, pessoal? Quanto mais baixo, melhor. Tá? Ele vai de 0 a 100. Tá? E aí eu posso ir lá e visualizar os detalhes, por que ele está gerando esse score, né? Os logs que ele está fazendo, ele gera esse score. Eu consigo clicar, filtrar, detalhar e visualizar. Né? Ele vai trazer para a gente o detalhamento. Legal? Os thresholds, as quantidades de eventos que ocorreram de fato. Eu posso configurar, né, a machine learning dele para fazer agrupamentos baseado em máquinas onde ocorrerem diferentes, né, para fazer um grupo mesmo em cima disso. Eu tenho os relatórios de anomalia em si, então anomalia de logon, anomalia de falha de logon, anomalia de atividade do sistema. Ele vai trazendo as diversas, né, relatórios de anomalia padrão que a gente vai ter. Windows, Unix, Cisco para dispositivos, aplicações, Firewall, Cloud Services, e eu tenho também os relatórios customizados que ele vai permitir que eu crie, né, esses relatórios. Então eu posso ir lá e criar um relatório customizado, tá? Onde eu vou lá e vou montar esse relatório, dar um nome para ele, e eu vou definir quais são as minhas fontes de dados, tá? De onde é que eu estou puxando esses dados? Eu estou puxando do ADL-DIT, eu estou puxando do Event Log Analyzer, eu estou puxando do Cloud Security, né? De onde é que eu vou puxar isso aqui? Eu vou puxar aqui do Event Log Analyzer, por exemplo. Beleza, eu quero os relatórios de MITRE e ataque, por exemplo. Eu quero pegar os relatórios de comando e controle e eu quero pegar proxy lá dentro, né? Eu vou pegar todos os relatórios de Nest Proxy, né, que eu tiver, e eu vou gerar, né, esse carinha. Eu vou gerar esse alerta, né, de anomalia, esse relatório de anomalia. Posso gerar alertas em cima dele depois, tá? Então, vou gerar o meu relatório. Qual é o meu ponto pivô aqui dentro, né? De onde é que ele vai tirar as medidas para ele identificar o que é anomalia, o que não é. Eu posso pegar o ponto pivô padrão, que é por tempo, né, horário, pode ser tanto host como usuário, né? Então, qual é o campo, né, host que eu quero pegar? Quais são os campos de host que eu quero pegar nesse relatório? Aí ele vai trazer a listagem, né, dos 3 relatórios que ele está puxando. Qual é o de hosts aqui dentro? Tá? Qual é o campo host que ele pega? Tá? Então, nesse caso, eu não tenho campo host em nenhum desses 3 relatórios, não adiantaria para mim eu utilizar esse cara que eu peguei, eu vou tirar os hosts, né? Tirar o username, eu vou usar o de tempo. Então, eu tenho o de tempo lá dentro. Eu posso ir lá e adicionar o de tempo em cada um deles, né? Beleza, adicionei o de tempo. Eu quero adicionar o host, sim. Eu posso ir lá e adicionar host. Não, eu quero adicionar, por exemplo, outro, né?
de tempo diferente, eu quero usar em vez do tempo, eu quero usar o Event ID, eu posso filtrar. Ou quero pegar outros campos, né? Event ID, por exemplo, tá? Então vai ser o meu ponto de pivô, tá? Por exemplo, tem que selecionar para todos. Vai ser o meu ponto de pivô. Então, se eu tiver uma anomalia de tempo e começar a aparecer uns IDs de eventos esquisitos, né, que não aparecem normalmente nesses horários, ele já gera para gente essa anomalia para os relatórios, né, de net chport. Então, por exemplo, eu tenho o ID que sempre aparece no horário que é 1, 2, 3, 4. Tá? De repente veio outro ID relacionado a esses mesmos logs, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Começou a vir vários. Ele vai fazer o próprio relatório, né, baseado nessa anomalia. Então, eu consigo montar os meus padrões, né, de relatório baseado nisso, né, criar os meus pontos pivô, olha lá, ID e tempo, eu posso fazer o padrão invertido, tempo e ID, né, foi o que eu adicionei lá. Posso adicionar mais padrões para ele filtrar. Então, ele vai seguir esse padrão, né, e o report, né, o nome do relatório, onde que ele vai ficar e se ele vai ter score de risco ou não. Aí eu posso ir lá e adicionar o score de risco para ele se eu quiser. Tá? Além disso, né, além dessa configuração de relatório personalizado para ele gerar para mim, eu tenho também a customização dos meus pesos de risco. Né? Então eu consigo tanto criar grupos de risco novo aqui dentro, né? Grupos de os cards de risco, né? Novos aqui dentro. Então eu posso criar, escolher o que, que eu tenho, né, de anomalias, são mais de 905 anomalias prontas aqui para eu selecionar, né? Eu posso selecionar as anomalias que eu vou querer lá dentro desses grupos, eu vou adicionando, né? Então vou montando as minhas regras de anomalia. Deixa eu pegar mais um aqui. Tá? E eu vou dar o peso dessa anomalia. E aí eu tenho os dois fatores. Eu tenho o fator peso e o fator de decai. Então parou de acontecer, né? Parou de acontecer rapidamente, aconteceu, ele vai decaindo, né? Então quanto maior o decai, mais devagar, né? Ele vai cair. Então mais vai contar na minha nota final. Quanto maior o peso, também mais vai contar na nota final. Sempre de 0 a 100. Esses dois carinhas aqui, legal? Então eu consigo montar a minha própria regra de anomalia com os meus próprios pesos para que ele consiga lá no dashboard passar para mim, né, o risco do usuário, por exemplo. Legal? Então, anomalias gerais, ó, ele vai trazer o peso de cada uma para a gente. Tá? E eu posso editar, tá? Esses aqui. Então, para mim, o erro de auto-scaling, ele não vai ser peso 70, ele vai ser peso 50, porque é muito comum aqui no meu ambiente, tá? Ou ele vai ser peso 90, porque eu preciso disso aqui, né? Eu preciso que não aconteça. Tá? Então, isso aqui é para ser configurado de acordo com o ambiente. Tá? Ameaça interna, por exemplo, mesma coisa. Deleção de dados. Então, deleção de DLL dentro do Microsoft SQL. Peso 100. Um risco altíssimo. Né? E por aí vai. Você vai montando de acordo com o teu risco. Exfiltração de dados, olha. E aí ele vai montando, né, os pesos de acordo. Beleza? Então a gente consegue organizar isso para que a gente consiga, aqui no dashboard, ter os nossos scores por usuário. Né? O score vai ser sempre baseado nessas regras para a gente. Então ele está lendo as minhas, ele está fazendo a leitura lá dos meus logs, né? Está encontrando todos esses tipos de log e está fazendo essas correlações de machine learning para entender o risco do usuário, né? Entender os scores de risco do usuário ou da máquina. Né? Eu tenho também as máquinas por score de risco. Legal? Então, além dos relatórios de anomalia, deixa eu pegar aqui um dispositivo. Além dos meus relatórios de anomalia, né, eu vou ter também os alertas. E aqui o alerta ele funciona igual. Né? Eu consigo ir lá e montar os meus alertas, tá? Montar os meus perfis de alertas iguaizinhos a gente viu ali no módulo de CIEM. Consigo clicar, visualizar o alerta, o que está acontecendo, etc. Eu tenho tudo disponível aqui. Bacana? E mais, né, eu tenho também, dentro da ferramenta, o módulo de AD Audit. Esse cara aqui ele vai fazer toda a parte de auditoria do meu AD. Né? Então, eu tenho relatórios gerais do AD e do Azure.
tá? Onde eu consigo ver as falhas de logon, mudança de usuário, edição, local logon logoff, gerenciamento de conta, gerenciamento de usuário, gerenciamento de grupo, né? Parte de gerenciamento de GPO, tudo isso ele entra aqui para a gente nos relatórios. O AD Audit ele é um pouquinho diferente lá do CIEM. O CIEM ele permite que a gente personalize bastante os relatórios, que a gente crie campos personalizados, né? Que eu faça descoberta de novos campos, né? Ele vai permitir tudo isso. O AD Audit, ele trabalha com logs fixos, né? Então ele não vai ter a possibilidade de eu adicionar um log novo aqui dentro, né? São sempre aqueles mesmos logs. O máximo que eu posso fazer é criar relatórios novos com filtros diferentes, né? São os mesmos logs, mas os filtros são diferentes. Eu vou salvar e vou reutilizar esses caras. Claro que, fora os relatórios, né? Geral que a gente vai ter com todos os campos disponíveis lá dentro, né? E aí a gente vai ver que fica mais fácil, né, a visualização de campos aqui dentro para a gente do AD Audit, justamente porque ele já tem esses campos todos pré-definidos para cada tipo de log que ele está buscando, né? Eu consigo ir lá e adicionar e remover contanto que esteja disponível. Então não tem aquela coisa de, olha, eu vou adicionar um campo que não existe dentro daquele relatório específico, daquele log específico. Não, o campo sempre vai existir, né? Talvez ele venha vazio porque o relatório, porque o log veio vazio, mas o campo em si, para aquele log, ele existe, né? Então eu consigo ter essa visão facilitada aqui dentro. Eu vou conseguir fazer o export de dados, a gente viu da outra vez, né? Eu vou conseguir editar os meus dashboards e colocar na tela inicial, tá? Tanto para os relatórios do AD como para os relatórios do Azure. Eu não tenho aqui no laboratório o Azure ligado, mas ele tem algumas coisinhas a mais que também são interessantes. Ele vai ter file server, tá? Então, as análises de file server que a gente viu, ele vai trazer os relatórios, né, baseado em file server para mim, então, coleção de arquivos. Eu quero relatório baseado em usuário, ele sempre vai mudar os filtros para a gente, né? Então, ó, ele está trazendo os relatórios 24 horas para todos os objetos, mas eu quero filtrar por usuário específico, por exemplo, né? Eu posso ir lá e filtrar o usuário. Então ele consegue que eu faça a filtragem baseada em usuário, ou a filtragem baseada em compartilhamento, ou baseada em máquina, né? Eu consigo ir lá e montar a minha filtragem de acordo com a minha necessidade, tá? Aqui no File Server, além disso, né, além do File Server, eu tenho também os módulos de auditoria de servidores membros, né? Então eu consigo aqui dentro adicionar servidores membros e workstation membros para esse monitoramento, né? Então eu tenho lá no meu CIEM monitorando logs mais diferenciados, e aqui eu tenho logs específicos sendo monitorados para servidores membros, workstation membro, file integrity, servidor de impressão, né? Eu consigo puxar e adicionar esses caras, né? Posso adicionar um workstation, posso adicionar um servidor membro aqui dentro. Esses servidores membros eles podem ser monitorados a cada 15 minutos ou em tempo real se eu adicionar o agente, né? E ele vai trazer os detalhes de USB storage, a impressão, LDAP, né? O que estiver rodando dentro daquele servidor, local logon logoff, né? Então ele está puxando os logs do servidor em si para o logon local. Eu consigo visualizar aqui facilmente também e gerar alertas, claro, né? Ele vai ter o módulo de Analytics, onde ele vai trazer para a gente a parte de análise de risco também, mas aqui voltado para o meu AD, né? Então mais específico para os usuários do AD. Então ele vai ter relatórios de análise de risco diversos, tá? Mas aqui ele não permite que a gente customize, né? Que ele não vai permitir que a gente, ele permite que a gente troque filtro do relatório, mas não permite que a gente crie os relatórios zerados com ponto de pivô específico, etc., igual lá no CIEM, tá? E ele vai ter também a parte de anomalias, né? Relatórios prontos para anomalia, né? Quantidade de logon fora de hora, primeira vez que o processo é iniciado, primeiro logon na máquina, no período específico. Desculpa. Então ele vai trazer para a gente esses detalhes, além dos alertas. Então é uma ferramenta que vai ajudar aí a gente, né, a toda a parte de análise de logs. O CIEM, né, o módulo de CIEM dentro do Log 360, para toda aquela análise de logs em geral, criação de novos logs, adição de logs diferentes, logs de dispositivo e aquela correlação, né, toda. O módulo de AD Audit para os logs mais específicos do AD, e aí é interessante usar os dois em conjunto, né, porque facilita a pesquisa da gente. Então, encontrei os logs do AD, está acontecendo alguma coisa no meu AD, vou lá no event, vou lá no CIEM verificar se tem mais ocorrências, né, acontecendo, se o mesmo usuário não está fazendo alguma coisa dentro dos dispositivos de rede também, né, eu consigo puxar. E eu tenho o EBA para fazer a parte de análise comportamental desses usuários, né, verificação de anomalia
e risco, né, para usuários e máquinas. E aí, no caso, riscos personalizados. Bacana? Pessoal, é basicamente isso. A gente tem uma visão geral. Claro que, se vocês quiserem depois uma visão mais completa, né, quiserem uma demo específica, mais com as necessidades específicas de vocês, vocês podem conversar com a gente, que a gente está disponível, né, para fazer uma demo personalizada aí para o ambiente de vocês.